Hoje, vamos explorar a verdadeira história dos anjos caídos, seres criados por Deus que se rebelaram e foram expulsos do céu. Quem são eles? O que os levou à queda? Qual é o papel deles no plano divino? Anjos são seres espirituais criados para servir a Deus e cumprir suas ordens. A Bíblia nos ensina que eles foram criados antes da humanidade e do mundo. Louvavam e adoravam a Deus, alguns desempenhando funções especiais, como mensageiros, guardiões e guerreiros. Entre esses, os arcanjos se destacavam por sua beleza, poder e sabedoria, liderando os exércitos celestiais. No entanto, nem todos os anjos permaneceram fiéis. Alguns se deixaram levar pelo orgulho e inveja, desafiando a autoridade divina. Esses são os anjos caídos, mencionados na Bíblia e temidos por seu papel sombrio na história. As Escrituras contam a história de uma rebelião cósmica, de um ser perfeito corrompido pela sua própria arrogância. Lúcifer, cego por seu próprio brilho, começou a questionar a ordem celestial. Ele invejava o poder supremo de Deus e desejava a adoração para si mesmo. Este ato de desafio destruiu a harmonia do reino celestial. Lúcifer reuniu outros anjos à sua causa, distorcendo sua lealdade e sussurrando promessas de poder. O arcanjo Miguel, empunhando a espada flamejante de Deus, liderou os anjos leais contra Lúcifer e seus seguidores. O livro do Apocalipse descreve a batalha cataclísmica e a derrota final de Lúcifer, e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Expulso do céu, Lúcifer ficou conhecido como Satanás, o adversário, um anjo caído consumido pela amargura e vingança. Banidos do reino celestial, Lúcifer e suas legiões caíram na terra, uma esfera desolada e despovoada naquela época. O anjo outrora radiante, agora distorcido e desfigurado por sua rebelião, encontrou-se governante de um reino árido. Seus primeiros alvos foram os humanos recém-criados, Adão e Eva, colocados por Deus no jardim do Éden. Lúcifer, agora um mestre da decepção, aproximou-se de Eva na forma de uma serpente, a mais astuta de todas as criaturas que Deus havia feito. Ele atentou com a promessa do conhecimento proibido, sussurrando dúvidas sobre os comandos de Deus. Eva, seduzida pelas palavras da serpente e pelo fascínio da fruta, sucumbiu à tentação e persuadiu Adão a participar. Com este único ato de desobediência, eles desafiaram o comando explícito de Deus, rompendo o vínculo com seu Criador. Lúcifer havia alcançado sua primeira vitória em sua guerra contra Deus, plantando as sementes da dúvida, desobediência e sofrimento nos corações da humanidade. A Bíblia oferece vislumbres de outros seres angelicais que, como Lúcifer, se desviaram de seu propósito divino. Entre os mais intrigantes estão os vigilantes, um grupo de anjos descritos no livro de Enoque. Os vigilantes, cativados pela beleza das mulheres humanas, desceram à terra, quebrando seus votos sagrados. Sua queda marcou um ponto de virada na relação entre o céu e a terra. Esses anjos, consumidos pela luxúria e pelo desejo por prazeres terrenos, abandonaram seus postos celestiais e tomaram esposas humanas. Sua união produziu uma raça de gigantes, conhecidos como Nefilim, seres de tamanho e força imensos, que causaram estragos na terra. O mundo, antes um paraíso da criação divina, mergulhou no caos e na corrupção. Entre os vigilantes, um nome se destaca: Semiasa, um anjo poderoso que desempenhou um papel fundamental na descida dos vigilantes à terra. Semiasa, movido por sua paixão pelas mulheres humanas, convenceu os outros vigilantes a se juntarem a ele em sua rebelião. Eles fizeram um pacto, unindo-se uns aos outros e ao seu líder. Eles desceram à terra,
tomando esposas humanas e gerando os monstruosos Néfilim. Semiasa, em sua busca por conhecimento e poder, também ensinou aos humanos artes proibidas, incluindo a fabricação de armas de guerra e o uso de cosméticos e magia. Essa transgressão teve consequências devastadoras. O mundo, antes um lugar de paz e harmonia, foi mergulhado no caos e na violência. Semiasa, antes um exemplo brilhante de virtude angelical, tornou-se um símbolo dos perigos do desejo desenfreado e das consequências catastróficas de se desviar do caminho da justiça. O livro de Enoque nomeia Azazel como outra figura proeminente entre os anjos caídos. Ao contrário de Semiasa, Azazel é retratado como uma figura mais malévola, um corruptor da moral e um professor de artes proibidas. Ele está associado à violência, guerra e disseminação do mal entre a humanidade. Azazel ensinou os humanos a fazer armas de guerra, apresentando-os aos horrores do derramamento de sangue e da violência. Ele também corrompeu a moral humana, ensinando às mulheres a arte da sedução, usando maquiagem e adornos para prender os corações dos homens. Suas ações contribuíram para a decadência moral da humanidade, levando-a para longe do caminho da justiça. As transgressões dos anjos caídos tiveram um impacto profundo na humanidade. O mundo, antes um paraíso, tornou-se manchado pelo pecado, violência e corrupção. O conhecimento e o poder que os anjos caídos compartilharam com a humanidade foram distorcidos e usados para fins malignos. Os Néfilim, a descendência dos vigilantes, espalharam terror e destruição. Sua presença na Terra tornou-se um lembrete claro das consequências da desobediência e da perversão do plano divino de Deus. O conhecimento que os anjos caídos transmitiram aos humanos alimentou sua capacidade de ganância, inveja e violência. O mundo mergulhou no caos e nas trevas, um contraste gritante com seu estado original de paz e harmonia. A Bíblia menciona outra entidade poderosa associada às forças das trevas, Belzebu, frequentemente traduzido como Senhor das Moscas. Belzebu é consistentemente retratado como um demônio de alto escalão, segundo apenas a Satanás em algumas interpretações. Ele está associado à idolatria, especificamente à adoração de falsos deuses. No Antigo Testamento, a cidade filisteia de Ecrom adorava Belzebu como sua divindade principal. No Novo Testamento, Belzebu é frequentemente invocado em conexão com possessões demoníacas e exorcismos. Jesus, quando acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, repreendeu-os, destacando o absurdo de atribuir seu poder divino a uma fonte demoníaca. As palavras de Jesus enfatizam a clara distinção entre as forças do bem e do mal. A rebelião dos anjos caídos e a subsequente corrupção da humanidade inauguraram uma era de sofrimento e conflito. O mundo, antes um paraíso, tornou-se um campo de batalha entre as forças do bem e do mal. As consequências de sua desobediência continuam a ecoar ao longo da história humana, moldando nosso mundo de maneiras profundas e frequentemente trágicas. As histórias dos anjos caídos servem como contos de advertência, lembrando-nos dos perigos do orgulho, da desobediência e da busca pelo conhecimento proibido. Elas destacam a importância da humildade, obediência à lei divina e a luta constante contra a tentação. As consequências de se desviar do caminho da justiça são severas, levando ao sofrimento, caos e morte espiritual. Essas histórias também enfatizam a importância do discernimento, reconhecendo a natureza enganosa do mal e permanecendo vigilantes diante da tentação.